Teleaula Natal. Olá pessoal, eu sou o professor Seabra, professor de matemática da Secretaria Municipal de Educação do Natal, e o meu sinal em libras é meu dedo indicador passado na bochecha. Tenho estatura mediana, uso óculos de grau, pouco cabelo, estou com a camisa listrada branca e azul e calça jeans. A aula de hoje será a aula 39, como tem o tema tratamento da informação. Vamos à nossa aula. Olha lá, tratamento da informação. Como chega a informação até a nossa casa? Chega através de jornais, revista, rádio, TV, Facebook, Instagram e também pelo WhatsApp. Só que essas informações, para que elas sejam mais compreendidas, nós devemos colocá-las em gráficos, que é a maneira mais fácil para atingir todas as classes sociais. Nós estamos no ano político e você observa na televisão os gráficos de linhas, onde você vai ver que é mais fácil de compreender a posição de cada candidato. Vamos agora aí mostrar a vocês os gráficos. Nós vamos trabalhar com alguns gráficos simples e mais utilizados. É uma forma de apresentar dos dados estatísticos, cujo objetivo é o de produzir no investigador ou no público em geral uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo, já que os gráficos falam mais rápido e a compreensão que é a série. Então, olha só, pessoal. Então, você tem aí vários gráficos. Você tem um gráfico de linhas, que é um gráfico muito usado na matemática, quando você trabalha com as funções. Nós temos o gráfico de barras e os gráficos de colunas. Observe que o gráfico de colunas, eu coloquei aí que você vai ser um vencedor. Você já está lá em cima com a sua bandeirinha, que você foi crescendo durante essas aulas que houve agora na Band, pelas aulas de matemática, com os professores Saboy, o professor Tiago e o professor Seabra. Temos também o gráfico de setores, que nós conhecemos como gráfico de pizza. Então, vamos estudar esses 4 gráficos na aula de hoje, para você se informar, tá certo? E fazer a sua tabelinha e pode usar o Excel. Então, continuando aqui o seguinte, vamos falar sobre o gráfico de linhas ou curvas. Ó, os gráficos de linhas, chamado também de gráfico de segmentos, mostra a relação entre duas grandezas, nas quais o eixo horizontal representa a classe unitária e o eixo vertical representa a frequência da classe. Então, observa aí, pessoal, você tem um gráfico aí de faturamento da empresa. Então, observe, quando você olha para esse gráfico, você vai ver alguns pontos mais em cima, outros mais no meio e outro mais embaixo. Então, nesse caso aí, somente os pontos oferecem as informações sobre a distribuição e as linhas são apenas auxiliares. Então, você está vendo ali, você tem o primeiro ponto tá lá em cima. Então, o faturamento dessa empresa foi bastante alto. E tem um outro ponto lá, o quarto ponto, mais baixo. Então, o faturamento dessa empresa foi o menor faturamento. Então, olha só. Então, as linhas que ligam são segmentos que vai de um ponto para outro. Mas, quando você for analisar, você deve analisar somente os pontos. Ok? Então, agora vamos para outro tipo de gráfico para vocês. Olha só. Eu tenho ali o gráfico de colunas ou de barras. São 2 tipos de gráficos, tá certo? É a representação de uma série por meio de retângulos, dispostos verticalmente, quer dizer, em colunas, ou horizontalmente em barras. Então, você tem uma tabela aí, eu coloquei aí, rebanhos brasileiros. Então, você tem as espécies e as quantidades em milhões de cabeças. Então, eu tenho ali bovinos, 140, suíno, 32, ovinos, 20, caprinos, 11. Total, 203. Então, eu coloquei aí em um gráfico de colunas. Então, olha só, pessoal. Você tem aí o seguinte, ó, a primeira coluna que está em verde representa o quê? Os bovinos. A que está em vermelho representa os suínos. O que está em roxo, os ovinos. E o que está em verde claro, os caprinos. Então, ó, quando em colunas, os retângulos têm a mesma base e as alturas são proporcionais ao respectivo dado. Quer dizer, observe todas essas colunas que a base desses retângulos são todas iguais. O que difere é o quê? A sua altura, porque a sua altura é proporcional com os dados que está na tabela do rebanho brasileiro de 1988. Observe lá que os bovinos são 140, então o gráfico ficou bem mais alto. E observe os caprinos, que são 11, o gráfico verdezinho claro ficou mais baixo. Então, olha só, quando for de coluna, a base, certo, desse retângulo são todas iguais. E a altura são proporcionais de acordo com os dados da tabela.
Então, observe agora o outro gráfico também, que é o gráfico de barras, certo? Agora estou na parte horizontal. Então, olha só, pessoal, nesse caso aí, as colunas, quer dizer, as alturas, serão todas iguais. Já o comprimento desse retângulo serão o quê? Proporcionais. Então, eu coloquei logo embaixo, ó. Quando em barras, os resultados têm a mesma altura e os comprimentos proporcionais ao respectivo quê? Dados. Esses dados que eu estou falando são os dados da tabela que está ao lado. Está lá, ó, bovino 140, suíno 32, ovinos 20, caprinos 11. Total 203. Então, repetindo, quando for em barras, a altura desse retângulo, a altura do retângulo, serão todas iguais, mas o seu comprimento serão o quê? Proporcionais. Não esqueçam disso aí. O próximo, gráfico de colunas ou de barras múltiplas. Então, pessoal, quando você quer comparar algum fenômeno estudado, como eu coloquei aí, laranja, uva, maçã, limão, então tem que fazer gráfico com duas ou mais colunas ou mais barras, para você comparar, por exemplo, a produção mensal de uma empresa, certo? Então, olha lá, pessoal, eu tenho ali, ó, o azul, o amarelo, certo? E tenho também o vermelho. Então, ali você tem três cores. Então, ele está fazendo o seguinte, são janeiro, março e fevereiro. Então, a comparação de janeiro, março e fevereiro em relação a laranja, uva, maçã e limão. Então, aí você tem três cores, então você tem um gráfico de barras múltiplas, quer dizer, colunas múltiplas, ok? Então, aí, quando queremos representar simultaneamente dois ou mais fenômenos estudados com o propósito de comparação, ok? Um propósito gráfico agora. Bem, pessoal, agora vamos ver outro tipo de gráfico. Vamos ver aqui, ó, gráfico de setores ou gráfico de pizza, que é muito conhecido que você chamar de gráfico de pizza. Então, eu coloquei ali uma tabela que representa os rebanhos brasileiros de 1988. Então, eu tenho a espécie, do outro lado, na outra segunda coluna, quantidade em milhões de cabeças. Então, temos ali bovinos, 140, suínos, 32, ovinos, 20, caprinos, 11. Total, 203. Essa foi uma fonte do IBGE. Ao lado direito, você tem dois gráficos de pizza, ou dois gráficos de setores. O primeiro gráfico, eu fiz ele em forma de graus. E o segundo, eu fiz em porcentagem. Então, olha só, pessoal. Presta bem atenção. Quando você for fazer o gráfico de setores ou o gráfico de pizza, você tem que ter um transferidor, tá certo? A não ser que você use lá no seu computador o Excel, para você fazer esses gráficos. Mas é bom aprender utilizando o transferidor, para você entender como funciona, tá certo? Então, olha só. No primeiro gráfico, ele está em graus, ok? Então, uma volta completa corresponde a 360 graus. Essa volta de 360 graus corresponde em porcentagem 100%, tá certo? Então, o primeiro está em 360 graus e a segunda está em 100%, em porcentagem. Então, vamos ver como é que funciona. Ora, como é que eu vou fazer um gráfico de setores ou um gráfico de pizza em graus? Então, você olha para a tabela. Primeiro, bovinos. Eu tenho quantos bovinos ali? 140. Então, você vai pegar aquele 140 e vai dividir pelo total. Nesse caso, 203. E multiplicar por uma volta na pizza em graus, que é exatamente 360. Então, ficando aqui, ó, bovinos. Eu vou pegar ali, ó, 140, que é o total de bovinos. Vou dividir pelo total de animais, que são 203. E vou multiplicar por 360. Ao multiplicar, você vai encontrar ali, ó, 248,2 graus. Mas vamos aproximar isso aí, arredondando para a parte inteira. Vou botar ali somente 248. Eu ali fiz o quê? Eu tirei o 2. O 2, como ele é menor do que 5, não se arredonda, logo ficamos com a parte inteira, aproximado, 248 graus. Olha só, e agora? Se eu for fazer com suínos, a mesma coisa. Se eu quero transformar em graus, eu pego ali os suínos. Pego 32, divido por 203 e multiplico por 360. Ok? Da mesma coisa os ovinos. 20, divido por 203 e multiplico por 360. Caprinos.
11 dividido por 203 vezes 360. Você vai encontrar o valor lá. E para melhorar os seus cálculos, você deve simplesmente arredondar, deixar só a parte inteira. Ok? Lembrando, se for maior do que 5, você soma mais 1. Se for menor que 5, não se arredonda. Se for 5, você vai usar as tecnazinhas que é dado pelo IBGE. Tá certo? Olha só, pessoal. Presta bem atenção aí agora. Agora eu quero no segundo gráfico que está em porcentagem. Como eu devo fazer? Olha lá. Começando novamente com bovinos. Bovinos. Quantos bovinos eu tenho ali? 140. Eu vou pegar 140, fazer a mesma coisa que eu fiz em graus. Vou pegar 140 e vou dividir por 203. 140 dividido por 203. Como eu quero em porcentagem, então eu devo multiplicar por quanto? Por 100. Tá certo? Olha lá. Se eu for fazer em graus, eu multiplico por 360. Se eu for fazer em porcentagem, eu multiplico por 100. Você vai encontrar ali 68,97%. Eu fiz a aproximação. Ali, ó, após a vírgula tem um 9. Eu quero a parte inteira. 9 não é maior que 5? Arredondando, ficou quanto? 69%. É exatamente o gráfico que está lá. Observe ó, que o gráfico são iguais. Certo? Ali, ó. As mesmas pistas, as fatias de pista do mesmo jeito. Só que uma está em graus e a outra está em quê? Em porcentagem. Então, eu coloquei no quadro amarelo para vocês. É indicado para mostrar as diferenças entre as proporções de uma totalidade. Ok, pessoal? Então, agora vamos passar para um outro exemplo para vocês. Olha só. Temos ali o seguinte. No próximo exemplo agora, como vamos ver. Olha só. Gráfico em setores ou gráfico de pizza. Novamente. Olha lá, pessoal. Vou dar uma dica para vocês aí. Se a série já apresenta os dados percentuais, obtemos os respectivos valores em graus, multiplicando o valor percentual por 3,6. Olha só que interessante, pessoal. Se numa prova lá do IF, tiver lá o gráfico em porcentagem, tá lá, ó, em porcentagem, 12%, 15%, 31% e 42%. Só que ele está querendo que você me dê essa resposta desse gráfico em graus. O que é que eu devo fazer? Eu pego cada valorzinho desse gráfico que está em porcentagem e multiplico por 3,6. Olha que interessante. Está ali, ó. Eu peguei 12% e multipliquei por 3,6. Encontramos quanto? 43,2 graus. Então, eu transformei porcentagem em graus. Próximo, 15%. Então, nós temos ali, ó, 15%. 15 vezes 3,6, encontramos quanto, pessoal? 54 graus. Então, olha aí, como é simples. Cuidado para não se perder na hora que eu vou fazer uma prova do IF. Então, olha só, pessoal. Se está em graus e eu quero passar, se está em porcentagem e quero passar para graus, eu multiplico por 3,6. Vamos próximo agora. 31% vezes 3,6. Nós encontramos ali, ó, 111,6%. Próximo, 42. Então, nós temos ali, ó, 42 vezes 3,6. Encontramos quanto? 151,2%. Olha só, pessoal. Eu acabei de falar para vocês agora há pouco que uma volta completa no círculo corresponde a quantos graus? 360 graus. Então, se você somar 43,2 mais 54 mais 111,6 mais 151,2, olha lá o que nós vamos encontrar. Presta bem atenção aí, ó. 12%, olha lá, no gráfico que está de setores, em porcentagem. 12%, mais 15%, mais 31%, mais 42%. Encontramos quanto? 100%, que eu falei agora há pouco. E se eu somar os resultados que nós encontramos da transformação de porcentagem para graus, nós encontramos ali 43,2, 54, 111,6, 151,2. Então, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer também essa soma. Então, fazendo essas somas, olha lá, pessoal. Encontramos 360 graus. O que eu acabei de falar para vocês agora há pouco. Uma volta completa em graus corresponde a 360 graus. Essa mesma volta, se você for transformá-la em porcentagem, corresponde a quanto? A 100%. Aí você me pergunta, professor, e se essa pista tivesse em graus, como é que eu passaria para a porcentagem? Olha só,
Se eu estava em porcentagem, passei para graus, eu multipliquei. Então, se o gráfico ali de pizza estiver em graus, você vai o quê? Dividir, certo? Você vai ao sentido contrário. Então, se aquele gráfico de pizza ali estivesse em graus e eu quisesse passar para porcentagem, então você ia o quê? Dividir por 3,6. Então, eu coloquei embaixo para vocês aí, ó, em amarelo, no quadro amarelo, 100% equivale a 360 graus. Espero que você tenha entendido isso aí, tá bem fácil. Cuidado, caiu uma questão dessa no IEP, não pode errar. Então, lá para o próximo gráfico agora. Então, é o seguinte, vamos ver agora o último gráfico, pessoal. A aula de hoje termina agora aí, nessa parte de pictograma. É um gráfico que não é muito utilizado, mas é muito importante você também aprender. Vai que cai na prova do IEP. O pictograma constitui um dos processos gráficos que melhor fala ao público pela sua forma, ao mesmo tempo, atraente e sugestiva. Então, ali você tem colunas, certo? Lá em cima, nós temos ali um olho, que equivale a 2 alunos. Olha que interessante. Um olho que corresponde a 2 alunos. Então, nessa turma aí, você tem alunos com os olhos castanhos, olhos azuis e olhos verdes. Então, olha só, castanho, se você contar, você vai ter ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 olhos castanhos e mais a metade de um olho castanho. Metade do olho castanho. Então, para eu saber quantos alunos existem nessa sala com os olhos castanhos, só é você multiplicar esses 6 olhos e meio por quanto? Por 2. Então, você tem ali, ó, 6,5 vezes 2. Deu quanto? 13 alunos com os olhos castanhos. Olha o próximo. Azul. Eu tenho quantos olhos azuis? 2. Então, cada olho azul corresponde a quanto? 2 alunos. Então, você vai ficar 2 vezes 2. Olha lá, pessoal. 2 vezes 2, encontramos quem? 4 olhos azuis. Certo? 4 alunos com os olhos azuis. O próximo. Os olhos verdes. Eu tenho ali um olho e a metade de um outro olho. Eu tenho um olho e meio. Certo? Como cada olho vale 2 alunos, então agora vamos fazer a continha, ó. 1,5, que é um olho e meio, vezes 2 alunos. Total de olhos verdes, 3. 3 alunos com os olhos verdes. Então agora, pessoal, encerramos a nossa aula. Espero que você tenha entendido e tenha ajudado.